O acesso à justiça e a democratização das informações jurídicas são fundamentais para que o homem possa viver com dignidade. Cumprimento a Trinoleques por esse momento de acesso a essas informações agrárias, que espero que terão acesso a todos e que servirão para algum tipo de conhecimento. O Brasil, como um país eminentemente agrário, traz em sua história problemas de impunidade, problemas com terras, problemas com contratos agrários e outras informações que deverão estar em nível internacional frente às exportações e frente ao superávit da balança que advém de um mercado exclusivamente quase que agrário. Dessa feita, o direito agrário precisa ser visto e ser estudado, não só enquanto teoria, mas como fato social que incide dentro de uma realidade. Do Oiapoque ao Chuí, o direito agrário hoje no Brasil representa trunfos e problemas. Portanto, o seu estudo deve ser feito de uma maneira histórica, de uma maneira sistemática e de uma maneira que faça com que os conflitos, como os recentes que nós presenciamos, possam ser resolvidos. Nós, para estudarmos o direito agrário, trazemos duas informações que são fundamentais. Uma em nível internacional, que é a constatação do direito agrário no mundo, que tem como marco 1922, quando na Itália o professor Gianstone Bolla cria uma revista chamada Direito Agrário e que traz as primeiras informações e as primeiras compilações sobre o direito agrário no mundo. No Brasil, as primeiras questões agrárias foram tratadas informalmente desde os primórdios, desde a colonização. Todavia, as ordenações manuelinas, as ordenações filipinas contribuíram muito pouco para esse direito agrário no Brasil, porque havia uma mentalidade de que isso deveria ser implantado somente na coroa portuguesa. Aqui nós ficamos ao descaso por muito tempo. Com o advento da independência, em 1824, a nossa Constituição já contemplava algumas questões sobre propriedade rural, sobre posse, sobre desapropriação, mas não mencionou o direito agrário, assim como as demais constituições. A nossa legislação agrária em nível estadual foi se formando pela necessidade. Por exemplo, em São Paulo, com a lavoura cafeeira. Nós tínhamos algumas leis de crédito rural, tínhamos algumas outras leis pertinentes ao trabalho rural, mas muito de forma informal e um trabalho sem registro, um trabalho sem amparo social. No entanto, os movimentos populares foram crescendo, a Liga dos Camponeses e outros movimentos tidos até com outras impressões, né? Mas que no fundo é feito um estudo pelos adeptos desses movimentos, viram que, por exemplo, Canudos, que o cangaço também foram movimentos ligados à redistribuição de terra, à reforma agrária e à mudança da situação no campo. Hoje, nós podemos dizer que o direito agrário foi elaborado em 1964, através da emenda constitucional número 10, à Constituição de 46, e que esse direito agrário surge e emerge nesse universo jurídico tanto pela pressão popular dos movimentos sociais, quanto também pela pressão internacional. Os Estados Unidos, à época de 1963, precisamente no governo do presidente Kennedy, reclamou e reclamou pela presença de uma reforma agrária no Brasil, que naquele momento era o único país latino que ainda não tinha se preocupado com a legislação e a demarcação de terras, né, de uma maneira que satisfizesse o mundo até. O Estatuto da Terra, promulgado dia 5 de novembro de 1964, sobre o número da Lei 4.504, trouxe grandes inovações para o universo agrário. Ele não foi uma lei recebida com aplauso por nenhum segmento social. As razões políticas do momento, o governo da ditadura, os conflitos que antecederam a sua elaboração, trouxeram marcas importantes para o Estatuto da Terra, que resistiu e foi promulgado, criando, então, no Brasil, a primeira legislação de reforma agrária, de institutos agrários jurídicos e que trouxe como parâmetro duas grandes vertentes, a política fundiária e a política agrícola. A política fundiária compreende
um momento de acesso à terra, de redistribuição de terra, de formas de compra e venda, de formas de acesso à posse, a divisão de terras em particulares e públicas, o acesso à terra devoluta, o momento da colonização, que também foi uma opção feita mais tarde pelos governos brasileiros. No entanto, nós vamos ver que, de um outro lado, a política agrícola também integrou esse movimento agrário celebrado pelo Estatuto da Terra, que foi os mecanismos de fixar o homem no solo, como o crédito rural, a política de cooperativismo, a política de irrigação, de habitação rural. Mecanismos esses que nós percebemos, ao longo da nossa história, que ainda não foram totalmente implementados. Bem como também a política fundiária, a legislação pertinente, a questão principalmente da reforma agrária, ainda clama por implantação. Esse Estatuto da Terra, como nós já dissemos, não foi bem recebido pelos segmentos populares. Por quê? Porque, historicamente, esses movimentos populares entendiam, principalmente a Liga dos Camponeses, que uma reforma agrária deveria ser feita com um instituto jurídico chamado expropriação. O que significa expropriação? O Estado desapropria, todavia não paga indenização. Seria, em tese, uma espécie de confisco. Então, os movimentos populares achavam que quem tinha terra e não fazia essa terra produzir, não merecia essa terra. E, portanto, o Estado deveria retirar essa terra dos proprietários e transferir para quem quisesse trabalhar. Esse movimento teve raízes na reforma agrária russa, no modelo socialista, onde se fazia o confisco das terras e a transposição dessas terras não para os particulares integrantes dos movimentos populares, mas sim para o Estado. O Brasil, quando editou o Estatuto da Terra, não optou por esse modelo, optou pela reforma agrária de cunho democrata social, calcado no quê? No princípio da função social da propriedade. Até também por influência americana, porque a influência de Kennedy, que foi o primeiro presidente americano católico, ele influiu de que a função social da propriedade, essa ideologia advinda da Igreja Católica, do movimento das encíclicas, deveria ser uma solução proposta para a democracia. E assim o foi durante muito tempo. Até os nossos dias de hoje, nós podemos ver a incidência da função social da propriedade, tanto nos contratos hoje, quanto na empresa, quanto na propriedade. O Código Civil de 2002 é testemunha desses fatos. Mas retomando a questão ao Estatuto da Terra, nós vamos perceber então de que o nosso modelo de reforma agrária, a nossa desapropriação foi firmada em cima do princípio da função social da propriedade e pagamento de indenizações quando essas terras fossem retiradas de seus proprietários, transpostas para o Estado e logo depois transpostas aos populares através do mecanismo denominado assentamento. A desapropriação, nesse momento, causou um grande furor também entre os proprietários rurais. Os proprietários rurais que haviam, em tese, todos, apoiado o movimento da Revolução de 64 contra a implantação do socialismo pelo Jango, se sentiram traídos. Por quê? Porque ao lerem o Estatuto da Terra, depararam com a seguinte afirmação: serão desapropriados todos os imóveis que não cumprirem função social. O que é a função social do imóvel rural? O imóvel rural tem que cumprir o elemento econômico, tem que produzir, o elemento ambiental, tem que preservar os recursos naturais e tem que cumprir o elemento social, respeitar as legislações trabalhistas e promover o bem-estar entre trabalhadores e proprietários. Bom, até aí os proprietários acharam que poderiam sim cumprir esse item. Caso não cumprissem, o que poderia acontecer? Uma desapropriação, um processo via administrativo na sua primeira fase e depois um processo via judicial. E como seria feita essa desapropriação?
um órgão que no momento do Estatuto da Terra foi criado, um órgão denominado IBRA, num primeiro momento, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e que depois, ao longo da história, se transformou no nosso INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária hoje. Nós podemos perceber que esse órgão faria uma vistoria no imóvel e constataria se o imóvel cumpria função social ou não. Se não cumprisse, ele estaria apto a ser desapropriado. E como isso ia se dar? Nós veremos, né, que surge a grande problemática. A desapropriação sempre foi um instituto pertinente ao direito administrativo no Brasil com apoio constitucional. Todavia, as desapropriações sempre ocorreram com pagamentos em dinheiro, né? No caso da reforma agrária, o pagamento não seria em dinheiro, seria em título da dívida agrária, com prazo de até 20 anos para recebimento dessas indenizações. E isso foi um grande choque, né, para aqueles que não cumpriam a função social e que tinha na sua mente apenas o efeito especulativo da terra. Muitos imóveis no Brasil, né, se formavam em latifúndios, e esses latifúndios aguardavam uma estrada que ia passar, né, aguardavam alguma usina hidrelétrica que ia chegar mais perto e ficavam na espera de uma valorização. Muitas vezes esses imóveis também eram comprados por estrangeiros que, no momento, né, político, tinham seus dólares altamente valorizados, compravam a preços bem módicos as terras e deixavam paradas essas terras, enquanto milhões de brasileiros queriam o seu acesso à terra. O Estatuto da Terra também trouxe no seu bojo informações precisas sobre a questão fundiária do país, de que nós tínhamos terras particulares, muita terra na mão de poucos, né? E poucos querendo terra. Mas também trouxe uma informação sobre a questão das terras devolutas. O que são terras devolutas? A Constituição contempla no artigo 20 de que são bens da União as terras devolutas. As terras dos estados, desde que não pertençam à União, que não sejam faixas de fronteira, nem zonas marinhas, nós vamos ver que também são terras devolutas. As terras devolutas são aquelas terras na espécie pública, né, que foram arrebatadas dentro de um processo. Não havendo registro de terras como sendo particulares, essas terras, pela própria concepção que a gente tem do Estado hoje, seriam arrecadadas para o Estado, né? Imagine o grande mapa do Brasil. Pensamos nas terras particulares, aquelas registradas em cartório. O que sobra, o que fica, pertence ao Estado, pela própria definição mais modesta de Estado. Estado é povo, território e nação. Então, se não tem dono essas terras são do Estado. Só que nós vamos perceber que pela nossa história, a posse sempre foi altamente prestigiada. E essas terras, embora devolvidos, né, que devoluto quer dizer do latim devolvido ao Estado, não eram terras ociosas, mas eram terras que tinham posse. E precisava ser feito um processo de regularização dessas terras. A terra em si pertence ao Estado, mas a posse pertence ao particular. Como vai ser feito essa transformação dessa posse particular em propriedade, né? Sendo que a propriedade, em tese, seria do Estado. Então, nós vamos ver que o Estatuto da Terra também tratou de regulamentar e criou uma posse um pouquinho diferente daquela da posse civil que a gente estava acostumado. Era necessário ter ânimos, era necessário ter dóminos, mas precisava principalmente que a posse agrária fosse feita, explorada diretamente pelo seu proprietário. Então, nós vamos ver que o Estatuto da Terra adotou o critério, certo, de que a terra é de quem trabalha a terra. Então, essas pessoas que estavam dentro dessa terra devoluta puderam, né, se transformar em proprietários desde que comprovasse lapso de tempo, posse mansa e pacífica e exploração direta. Então, assim, eles entraram num processo discriminatório, feito de forma administrativa pelo INCRA. Existe uma lei hoje no Brasil que ainda está em vigor, embora
já um pouquinho mais velha, né? É a Lei 6383/76, que faz todo o processo administrativo de acesso às terras devolutas. Mas a ideia central partiu do Estatuto da Terra. Vamos ver também que o Estatuto da Terra trouxe a possibilidade do Estado criar mecanismos, né, de colonização. E o que seria a colonização? O Estado, utilizando dessas terras públicas ociosas dele, poderia formar núcleos urbanos junto com núcleos rurais e daria um apoio técnico para que os proprietários, para que os poceiros inicialmente dessa terra pudessem ali permanecer e posteriormente se transformar em proprietários. Nós vamos ver que os projetos de colonização do Brasil não foram coroados de sucesso. Muitos também porque já foram fadados ao insucesso de início. Por quê? Porque se pegaram regiões problemáticas. Nós vamos ver que nessa fase, né, dessa implantação do projeto de colonização, nós já estamos nos idos de 1970. É quando o IBRA passa a se denominar INCRA, porque ele ganha o C da colonização, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A colonização pensada no Estatuto da Terra não foi feita para ser um mecanismo de substituição à reforma agrária, mas sim um mecanismo paralelo à reforma agrária. Mas o governo Médici entendeu que não deveria ser feita a reforma agrária no Brasil, né? Que a melhor opção seria colonizar. E um exemplo terrível, né, do fracasso da colonização foi, por exemplo, a construção da Transamazônica, né? Que nós vamos ver que pega a época da devastação ambiental, pega a época do progresso brasileiro a qualquer custo, e hoje nós estamos pagando o ônus por esses desatinos passados, né? Então, a colonização não surtiu muito efeito no âmbito público, né? E no âmbito privado, que também poderia ser feita, as empresas montar núcleos urbanos junto com núcleos rurais, nós vamos ver que as empresas não tiveram interesse devido aos altos preços, né, que constituíam esses projetos. Vamos ver também de que alguns institutos, como o uso capião, também veio parar aqui no Estatuto da Terra. Mas como se o uso capião já estava lá no Código Civil? Nós vamos ver que são institutos que foram ruralizados. O uso capião também vem aqui no Estatuto da Terra com características diferentes, né? Quem tem uma posse mansa e pacífica, tem um lapso de tempo, pode obter essa terra num espaço menor de tempo. O Código Civil, à época, dizia em 10 e 20 anos. Nós vamos ver que o Estatuto da Terra permitia um prazo de 10 anos sem comprovação nenhuma de documento, com apenas a comprovação de uma posse mansa e pacífica e uma comprovação essencial de ter trabalho naquela terra. O Estatuto da Terra também inovou, classificando as propriedades rurais, né? Nós vamos ver que pela primeira vez aparece no seu teor que as propriedades rurais se classificam em latifúndios, minifúndios, empresa rural e propriedade familiar. E cria também, junto com essa classificação, a figura típica do direito agrário, que é o módulo rural. E o que é o módulo rural? O módulo rural se equivale ao tamanho de uma propriedade familiar, que varia de região para região. Então, nós não podemos dizer, quando eu pergunto a alguém, quantos hectares de terra você tem? Lembrando que o hectare é a medida fundamental no direito agrário e que não é o alqueire, é amplamente costumaz aqui no nosso vocabulário. Por que o hectare? Porque o hectare é uma medida mais certa. O alqueire varia. Nós temos alqueire goiano, alqueire mineiro, alqueire paulista. O hectare não. O hectare é sempre o hectare, né? Mas a figura do módulo queria traduzir muito mais do que uma medida, queria traduzir um padrão, né? Para eu poder dizer, por exemplo, eu tenho um módulo rural na região de Franca, na região de Ribeirão Preto. O que significava isso? De que eu tinha
no mínimo 2 hectares. E que nesses 2 hectares eu tenho condição de viver com a minha família, garantir minha subsistência, garantir um certo progresso econômico, mas trabalhar essa terra apenas com o meu trabalho, sem ter vínculo empregatício. Portanto, o módulo foi associado à ideia da propriedade familiar. E nós vamos ver que isso está muito bem escrito no Estatuto da Terra, no artigo 4º, onde classifica as propriedades e ainda, né, dá a definição logo em seguida do módulo. Então, o que era a propriedade familiar? A propriedade familiar era o tamanho de uma terra equivalente a um módulo com trabalho direto cultivado pessoalmente pelo seu proprietário, sem a presença de empregados, podendo ter a ajuda eventual de terceiros quando necessário, principalmente em fases de plantio e fases de colheita. O latifúndio, então, seria aquela propriedade de grande extensão, cuja medida está acima de 600 módulos. Então, fazendo uma multiplicação rápida aqui na nossa região, seria considerado, né, latifúndio todas aquelas terras que estivessem acima de 1.200 hectares. O minifúndio, ao contrário, seriam aquelas terras que não alcançariam o limite do módulo, que não davam nem para a subsistência da família e nem para o progresso. E a empresa familiar seria o ótimo jurídico, seria a quantidade de terras que não ultrapassasse, que tivesse como limite 600 módulos, né? E que tivesse um empreendimento de atividade agrícola com fins econômicos, podendo gerar emprego, podendo preservar o meio ambiente, né? E devendo até cumprir na íntegra essa função social. Então, nós vamos ver que o Estatuto da Terra adotou a seguinte política: seria eliminado do quadro jurídico agrário do Brasil, pela desapropriação, tanto o latifúndio quanto o minifúndio. Então, quem tivesse terras acima de 600 módulos estaria na gavetinha dos desapropriados. E isso causou, né, um furor terrível. E por isso nós vamos ver que a reforma agrária no Brasil, né, nunca foi posta em prática. Por quê? Porque os proprietários rurais não aceitavam, na época, essa ideia de que o fato de eu ter mais que 600 módulos, né, eu não poderia cumprir a função social. Porque os estudiosos agrários, e aqui não só os juristas, mas também, né, os agrônomos, os veterinários, chegaram à conclusão de que quem tem muita terra não tem condição de cumprir a função social. E usavam como exemplo uma situação que a gente pode perceber. Quem tem grandes extensões de terra não vai, na hora de usar um adubo, ou de usar um agrotóxico, né, fazer a pulverização manual. Fará, com certeza, de avião, né? E ao pulverizar tudo isso, ele está pulverizando as águas, o solo e até os homens. Então, eram cálculos não feitos por nós advogados, mas pelos próprios agrônomos. Isso um exemplo apenas para ilustrar. E assim foi o Estatuto da Terra, tentando, nesse período, contornar as desavenças e os conflitos. Podemos dizer que no primeiro nas primeiras décadas do Estatuto da Terra, de 64, na primeira década, né, de 64 a 70, houveram muitas desapropriações. Mas logo em seguida essas desapropriações foram parando, a reforma agrária estancou. O que caminhou com o Estatuto da Terra? Nós vamos ver que o que caminhou muito foi, em parte, a política agrícola. O crédito rural tomou um perfil importante, os contratos agrários de arrendamento e parceria, que nós já vamos tratar deles, foram altamente motivados, né? Então, nós vamos ver o efeito do Estatuto da Terra muito mais na política agrícola e em outras formas de acesso à terra do que propriamente na reforma agrária. Mas a reforma agrária incomodava e acabou se tornando, né, um dos temas políticos. Então, quando se falava em mudanças, quando se falava em alterações, nós vamos ver que a reforma agrária novamente aparecia junto com outras plataformas políticas, como a educação, a saúde, o transporte. E o que aconteceu, né? Vencida a época da ditadura, começam-se os movimentos democráticos no Brasil e começa de novo os conflitos
advindos das classes populares, e nós vamos ver que em 1984 surge o movimento dos trabalhadores sem terra, no Rio Grande do Sul, que começa com uma pressão muito forte e usando um instrumento jurídico, né, para o protesto, a invasão de terras. De um outro lado, há também a União dos Proprietários Rurais, configurados na União Democrática Ruralista, na UDR, que também se fortalece, né? E a gente percebe que ambos vão ter uma influência muito grande na Constituição de 88, que pela primeira vez no Brasil traz em seu texto a constitucionalização do direito agrário. E aí nós vamos ver que a questão não só da reforma agrária, mas de outros institutos, vem à tona na Constituição de 88 e é dedicado um capítulo para essa questão. Os artigos 184 a 191, né, tratam da política fundiária, da política agrícola e da reforma agrária no texto constitucional. Curioso é que a Constituição já estava quase pronta e esse texto não estava acabado, exatamente porque tinha conflitos seríssimos entre os dois segmentos, MST e UDR. Nós vamos ver que também interessante é que a reforma agrária sempre foi vista nesse país como um problema social, com um problema de protecionismo. E a Constituição de 88 vem e diz que a reforma agrária é um problema econômico. E deixa muito claro isso quando opta em colocar o capítulo e os artigos pertinentes a esse tema na ordem econômica e financeira. Então, nós vamos observar que isso é importantíssimo, né? É dentro do capítulo da ordem econômica e financeira que surge a questão agrária, a política agrária. E nós vamos ver que o artigo 184 abre dizendo, né, de que serão desapropriados todos os imóveis que não cumprirem função social. Também vai deixar muito claro que a questão agrária é de competência, no que se tange à reforma agrária, é de competência exclusiva da União. O que isso significa? Que os estados, muito embora às vezes querem fazer reforma agrária, querem resolver seus problemas fundiários, não podem porque existe um impeditivo, né? A competência é da União. Isso já foi por diversas vezes criticado e diversas vezes já tentaram alterar esse dispositivo, mas o governo federal resiste devido às nossas distorções, não só de ordem geográfica, mas distorções políticas e problemas locais, né? Por exemplo, os estados do Sudeste, como Minas Gerais, São Paulo, poderiam fazer as suas reformas agrárias, né? Mas como ficaria, por exemplo, a situação da Bahia? Enfrentaria alguns problemas, lógico, nós sabemos quais, né? A questão do bairrismo, a questão do coronelismo e outros problemas mais. Então, o governo opta em deixar a questão da reforma agrária na competência exclusiva da União. E principalmente também porque o direito agrário é de competência de legislar sobre a questão agrária, é de competência da União, e assim também está disposto na ordem constitucional. Mas retomando a Constituição, nós vamos ver que a Constituição, no artigo 184, não trouxe grandes inovações neste artigo. Ela volta a frisar a questão de que a propriedade rural poderá vir a ser desapropriada quando não cumprir a função social, que o pagamento será feito em TDA e que o prazo será até de 20 anos. Então, nós vamos perceber que esse artigo repetiu o Estatuto da Terra. Todavia, o artigo 185 vem e traz uma grande surpresa. Aquela classificação contida no Estatuto da Terra sobre a questão das propriedades divididas em latifúndio, minifúndio, então, não aparece mais no texto constitucional. E nós vamos ver que aparece então o quê? Uma definição que traz o seguinte: não serão desapropriadas a pequena propriedade, a média propriedade e a propriedade produtiva. Então se perguntava à época que saiu o texto constitucional, mas o que é a pequena propriedade? Vá na legislação infraconstitucional.
E a gente ia e não encontrava, porque encontrava o que estava escrito no estatuto. E ficou uma coisa complicada, porque a gente falava, a pequena é a propriedade familiar? Não sei. A média, o que é a média? A média é a empresa? Não sei, os conceitos não batiam, né? Porque a Constituição só falava em média. E a tal da propriedade produtiva? Nós vamos ver que a inserção da palavra propriedade produtiva na Constituição, né, foi um presente, como diz o professor Fachin, Luiz Edson Fachin, da Federal do Paraná, foi um presente para a UDR, porque termina a grande novela de que as grandes propriedades de terra poderiam ser desapropriadas. Independente do seu tamanho, produzindo, elas estavam asseguradas, porque o texto constitucional era explícito. Não se desapropria a propriedade produtiva. Mas o que é uma propriedade produtiva? Nós vamos ver que a Constituição também não definiu. E aí vinha o artigo 186. A função social é cumprida quando? E mencionava de novo, quando a terra é produtiva, quando ela preserva, quando ela cumpre a legislação trabalhista e quando ela mantém as boas relações sociais entre proprietários e trabalhadores. Nós vamos ver que é uma repetição de novo do Estatuto da Terra, né? E isso foi feito, segundo os constitucionalistas da época, para dar de presente esse artigo que forçava a questão da função social para o MST. Então, nós ficamos com o artigo para o Centrão, que era o 184, um para o DR, que era o 185, e o 186 para o MST, né? E o que aconteceu? Aquilo que nós, advogados, chamamos de antinomia constitucional. O próprio texto constitucional se tornava incoerente. Por quê? Imaginem a cena. O artigo 184 diz: serão desapropriadas as propriedades que não cumprem função social. Então vamos pegar uma propriedade que tem problemas ambientais, que já devastou sua área de preservação, que não tem reserva e que polui. Essa propriedade tem altos índices de produtividade, né? Mas ela não cumpre o elemento ambiental. Ela pode ser desapropriada? Ela não pode ser desapropriada. Pelo artigo 184, a propriedade poderia ser desapropriada, porque ela não cumpre função social conforme disposto no artigo 186. Todavia, é óbvio que se o INCRA chegasse nessa propriedade e lançasse essa propriedade como uma propriedade apta à desapropriação, imediatamente os advogados do proprietário entrariam com recurso alegando o quê? Que seria inconstitucional, porque o artigo 185 diz que a propriedade produtiva não pode, em espécie alguma, ser desapropriada. Então nós vamos ver que o próprio texto criou uma grande confusão jurídica. E uma confusão muito grande em termos até de recursos, em termos processuais. Por quê? Porque em 88, e 89, 90, 91, 92, ninguém sabia o que era propriedade produtiva. O que vai mensurar? O que vai ser tomado em conta? Quais os critérios para eu poder dizer a minha propriedade é produtiva, então não pode ser desapropriada? Nós vamos ver que isso criou um problema seríssimo para o Supremo, né? Porque o Supremo não tinha material, não tinha conhecimento para dizer se a propriedade era ou não era produtiva. E o Supremo pediu, então, que fossem paralisados todos os processos de desapropriação agrária, porque ele não tinha fundamentos para dizer se a terra era produtiva ou não. Aí, em 1993, nós vamos ver a promulgação da Lei 8629, que aí sim vem explicando no seu texto o que é a propriedade produtiva, o que é a pequena propriedade, o que é a média propriedade, e traz, então, outras explicações também maiores sobre a questão disposta na Constituição. A importância da Lei 8629 hoje se faz em qualquer estudo do direito agrário. E aí também nós começamos a ver que parte desse Estatuto da Terra está revogado, embora os agraristas mais tradicionais insistem na permanência do Estatuto. Mas nós vamos ver que pela hierarquia das leis, pelas interpretações hermenêuticas, o que vale realmente é o que está na Constituição e na Lei 8629, que explica a Constituição.
Então, o que a Lei 8629 dispõe sobre propriedade produtiva no artigo 6º? Vai dizer que a terra é produtiva quando ela atinge GDU e GDE. Para o leigo, GDU e GDE torna-se um pouco complicado, mas no parágrafo abaixo ela já diz. GDU é o grau de utilização da terra, que tem que ser igual ou superior a 80%. Para nós que estamos acostumados, torna-se simples, mas para o estudioso de primeira viagem, torna-se um pouco complicado. Então, vai o exemplo. Se eu tenho 100 hectares de terra, eu vou obter o índice do GDU se eu conseguir ter produtividade em até 80% da minha área. Só que um imóvel rural não é composto somente de área agricultável. Nós vamos ver que não pode ser que esse imóvel tenha reserva florestal, que esse imóvel tenha área de preservação permanente, que esse imóvel tenha uma represa, que tenha montanhas onde não sobe máquinas, então não pode ser utilizado. Então nós vamos ver que o 80% do GDU, do grau de utilização, deve ser feito em cima da área agricultável. Se eu tenho 100 hectares, tenho 20 hectares destinado à área de preservação permanente, também não computo. Por quê? Porque essa área de preservação, em tese, é sagrada pela lei, não pode ser mexida. Então, nós vamos ver que recairia os 80% do GDU em cima de 80 hectares e faria os cálculos proporcionais. Mas basta eu ter utilização de 80%? Não, é preciso também ter GDE, que é o grau de eficiência. E aqui que mora o perigo, né? Porque nós vamos ver que os índices de eficiência são colocados pelos órgãos oficiais, no caso pelo INCRA. Então, se eu planto soja na região do Mato Grosso, espera-se que eu tenha um rendimento X. Se eu planto soja na região de Orlândia, aqui no estado de São Paulo, nós vamos perceber que a gente espera que se tenha um rendimento Y, diferente, porque são regiões diferentes, com problemas regionais de transporte, de estradas completamente opostos, né? Nós vamos ver o problema da descarga da soja, né, de ter que sair do Mato Grosso e vir para os portos de São Paulo ou do Paraná. Já aqui está mais perto. Então, os índices, tudo isso é computado nesse grau de eficiência. E para eu preencher o índice de eficiência, eu tenho que ter 100%. Então, vamos supor que eu vou à tabela no INCRA e vejo quanto se espera a produção de soja em Orlândia, né? Para 100 hectares. Exemplo esdrúxulo, 300 sacas, não sei se é isso, né? Mas só a título de ilustração. Eu vou ver que se eu colhi 305, eu tenho eficiência, tá? Na agricultura, isso se torna muito simples, né? Não é tão simples na prática, mas já se torna bem melhor. Na pecuária que vem o problema, principalmente na pecuária extensiva. Quantas cabeças de gado eu posso colocar numa extensão de 100 hectares? E quando o INCRA chega para fazer a avaliação, nós sabemos que muitas vezes as cabeças de gado que estão naquela propriedade não são totalmente do proprietário. No Brasil há dois grandes problemas, há uma cerca que anda, né, e um gado que se move de uma propriedade para outra. Então impede muitas vezes, né, os reais índices de eficiência. Mas eles estão descritos em lei, né? Então, para eu conseguir me qualificar como propriedade produtiva, eu vou ter que cumprir esses dois índices de utilização e de eficiência. Politicamente, o INCRA já se manifestou diversas vezes dizendo que os graus de eficiência que estão sendo utilizados para as avaliações e para as perícias para a reforma agrária atualmente são índices muito antigos, que são índices da década de 70 e que precisavam ser reformulados. Mas, por enquanto, esses índices estão ainda em vigor. Então, assim, a desapropriação no Brasil atingiu proporções um pouco problemáticas. Por quê? Porque o que o INCRA faz quando ele entra para fazer a avaliação do imóvel? Ele deveria, segundo o que está na Constituição, no artigo 188, analisar a função social da propriedade. Portanto, mensurar o elemento econômico, o elemento ambiental e o elemento social.
E nós vamos ver que o INCRA não tem condições de fazer isso. Segundo os próprios dirigentes, já em diversas palestras, eles analisam somente o GDU e GDE. Então, nós vamos perceber que, juridicamente, ficou a Constituição à deriva na questão da função social. Se mede apenas um índice da função social, que é o índice da produtividade. E quais são as alegações que o INCRA diz? Nós não temos corpo técnico para analisar a questão do elemento ambiental. Isso é de competência do IBAMA. Nós não temos condição técnica de analisar as questões sociais, trabalhistas. Isso é de competência do Ministério do Trabalho. Então, nós vamos ver que hoje a desapropriação no Brasil feita, a fase administrativa da avaliação pericial do INCRA, é restrita apenas ao índice da questão da produtividade. Mas, devido aos imensos problemas sociais que nós estamos tendo, principalmente na área do trabalho escravo, existe no Congresso uma PEC de número 348A, onde já traduz um projeto que falta apenas a aprovação do Senado agora para entrar em vigor, de que todas as terras onde for encontrado trabalho escravo, essas terras não serão mais desapropriadas, né? Elas serão expropriadas, ou seja, serão confiscadas. E já por falar no confisco também é bom lembrar, né, de que as terras brasileiras, em uma única hipótese, podem ser confiscadas, então, já em vigor, né, que é o disposto no artigo 243 da Constituição, que versa sobre a questão das plantas psicotrópicas. Então, toda terra onde é encontrado plantas psicotrópicas ou afins, essas terras serão expropriadas e serão conduzidas para o projeto de reforma agrária. Bom, a Lei 8629, ela tentou explicar a Constituição na íntegra. E por que a gente diz tentou? Porque alguns pontos ainda ficaram meio confusos, como esse grau da eficiência. Diz também que a pequena propriedade é aquela que tem até 3 módulos rurais e que a média é a que tem de 3 a 15. E basta. Tendo explicado essas três classificações, a pequena, a média e a propriedade produtiva, nós vamos ver que tacitamente a classificação do latifúndio, minifúndio, empresa e propriedade familiar, em tese, estão revogadas. Porque hoje, na hora que o proprietário tem para prestar as informações no cadastro rural sobre a sua propriedade, ele deve versar sobre essas 3 classificações. Ele vai se inserir ou na pequena, ou na média, ou na propriedade produtiva. E o cadastro rural, como todos sabem, é de obrigatoriedade. Sem esse cadastro rural, não existe no universo jurídico rural, no INCRA, nenhuma propriedade agrária. O que vai ter um efeito cascata, por exemplo, na questão do crédito rural. Eu só vou poder ter direito a crédito rural se eu tiver inscrição no INCRA, cadastro no INCRA. Tá? Para caracterizar que o meu imóvel é considerado rural. Bom, vou retomando a desapropriação, então nós vamos ver que hoje a desapropriação recai sobre os imóveis, né, que não cumprem, em parte, a função social no índice produtividade. O processo desapropriatório não é feito na tramitação do processo civil. Existe a lei complementar 76/93, modificada pela lei complementar 88/96, onde nós vamos presenciar um processo totalmente diferenciado para a questão desapropriatória. Existe a fase administrativa, como eu disse, o INCRA entra, faz a vistoria e faz um laudo. Esse laudo é encaminhado para o presidente da República, que só ele tem competência para assinar o decreto desapropriatório. Em seguida, esse decreto retoma ao INCRA, o INCRA vê a questão do orçamento, verifica a questão do orçamento, se há dinheiro disponível, né, para o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias, que serão pagas em dinheiro, e em seguida ele já faz o lançamento da previsão de fundos para os pagamentos dos títulos da dívida agrária. Em seguida, ele encaminha a petição à Justiça Federal, que o processo desapropriatório é de competência da Justiça Federal, encaminha ao juiz federal, né, uma petição um pouco diferente, onde deve constar algumas questões diversas das petições comuns.
né? Por exemplo, é fundamental que contenha na petição inicial a declaração do ato desapropriatório publicado no Diário Oficial da União. É obrigatório que seja anexado a essa petição todos os títulos da dívida agrária que deverão ser depositados no Banco da Justiça Federal numa conta especial. Deve ser também anexado nessa conta especial o dinheiro relativo às benfeitorias úteis e necessárias, né? Deverão ser anexados todas as certidões de domínio, os títulos e as pessoas que são confrontantes da área. Então, nós vamos ver que nessa lei complementar existe um artigo que traz todos os fundamentos dessa petição. Nós vamos ver que a ação de desapropriação é uma ação que o juiz federal tem obrigação, né, de conduzir com muito desvelo e cuidado, assim como todas as outras, mas em caráter preferencial. E o juiz, essa é a tônica maior da discussão, o juiz, ao receber a petição do INCRA, ele deve, antes de citar o desapropriado, ele deve dar posse imediata ao Estado. E isso foi altamente questionado, né, dentro dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque o desapropriado, quando recebe a intimação, o Estado já está dentro da terra dele, já pode estar apto a entrar. E que isso foi uma grande vitória dos movimentos sociais. Por quê? Porque havia diversas contestações e o INCRA nunca tomava posse da terra. O dono da propriedade, ao receber a intimação, entrava com os recursos, né, e segurava a posse. Isso por 10, 12 anos, porque esta é uma ação que pode chegar até o Supremo. Então, não se conseguia fazer a reforma agrária. Hoje, você pode fazer as ações, caminhar até o Supremo? Pode, só que você não está mais na posse do seu imóvel. Por quê? Porque essa posse já foi retirada pelo ato desapropriatório, que é um ato de supremacia do Estado, e que você não questiona o mérito. Eu posso continuar brigando? Posso. Brigando pelo quê? Pela legalidade, se teve algum rompimento dessa, ou pelo valor da indenização, né? Então, nós vamos ver que o processo desapropriatório se funda principalmente nessa questão, né, de se tornar diferente do processo civil nesse âmbito. Você é desapropriado, pode continuar a sequência do seu conflito na justiça, mas você já perde de início a posse. Se você não estiver satisfeito com o preço da indenização proposto pelo Estado, você pode fazer nova perícia, pode recorrer, e nós vamos ver que as perícias sempre são pagas, né, por quem duvida delas, ou seja, o desapropriado sempre que vai arcar com os custos das perícias. E quando se chega ao fim, a sentença, então, deve ser dada, se for o caso, em segunda instância, com efeito apenas devolutivo, se for o Estado que recorre, e com efeito suspensivo, se for o proprietário que recorre. Então, nós vamos verificar que essas questões, né, trazem características próprias no processo desapropriatório e que incomodam muito a questão da desapropriação. Mas o direito agrário também não é só reforma agrária, não é só desapropriação. Nós vamos ver que o direito agrário se preocupa muito em fundamentar o imóvel rural, tá? E o que é o imóvel rural? Porque nós vamos ver alguns conflitos do imóvel rural com o imóvel urbano. E nós vamos ver que esses conflitos derivam do quê? Derivam da própria legislação. Porque para o direito agrário, o imóvel rural é o prédio rústico que se destina à atividade agrária. Para efeitos tributários, o imóvel rural é aquele que se localiza na zona rural. Então, nós vamos ver que entre destinação, né, e localização há um espaço. E como está hoje a questão do imóvel rural? Nós vamos ver que o Estatuto da Cidade, com o advento do Estatuto da Cidade, com esse poder local dos municípios, no fundo, quem determina a zona rural e a zona urbana são os municípios. Então, é o município que vai dizer o que é imóvel rural, no fundo, e o que é imóvel urbano. Porque ele faz o delimitamento urbanístico da cidade, né, a delimitação urbanística da cidade, e lá está escrito o que é imóvel rural e o que é imóvel urbano.
O imóvel rural é aquele que se caracteriza por uma atividade agrária, por uma inscrição no INCRA e pelo pagamento do Imposto Territorial Rural. O imóvel urbano, ao contrário, é aquele que se caracteriza pelo pagamento do IPTU, né, do Imposto Territorial Urbano. Então, nós vamos ver que na questão tributária isso se torna fundamental. Mas, na prática, nós vamos ver que muitas cidades caminharam, né? As cidades andaram e chegaram na zona rural, né? O urbanismo é que foi até a zona rural. E muitos conflitos se deram porque essas prefeituras acharam de tributar todos os imóveis daquela região como sendo urbanos. E, no fundo, muitos imóveis eram rurais pela sua própria essência e pela sua própria contextualização histórica. E isso nós vamos ver que aconteceu problemas, né, de haver dois lançamentos de impostos. Um lançamento de imposto feito pelo INCRA, que tradicionalmente, na época, já cobrava o ITR, e depois um lançamento de IPTU pela prefeitura. Hoje nós já vemos que acontecem duas coisas diferentes. Não é mais o INCRA que cobra o Imposto Territorial Rural, mas sim a Secretaria da Fazenda, o Ministério da Fazenda, né? O Imposto Territorial Rural hoje é cobrado, né, pelo leão, o que assusta um pouco os proprietários rurais e que levam esse pagamento muito à risca, e também as prefeituras, que começaram a entrar em determinados acordos e ver que se tornava injusto e impossível fazer lançamento de IPTU em cima de imóveis que tinham destinação agrária histórica, né? Então, hoje nós vamos ver que já está quase, né, resolvido este problema, porque a Receita Federal é muito zelosa nos seus atos e comprova realmente se aquele imóvel tem destinação agrária, mas alguns outros problemas ainda surgem, por exemplo, com os sítios de recreio, com as chácaras, né, que, embora localizadas na zona rural, elas não têm destinação agrária e foram criadas, muitas vezes, né, dentro de condomínios rurais. Mas a Receita hoje não aceita. Paguem ITR, né? E nem as prefeituras, porque as prefeituras querem, provavelmente, aumentar suas receitas através do IPTU, que é 10 vezes maior em proporção ao ITR. Temos também uma novidade jurídica, que a Emenda Constitucional 42 trouxe recentemente, de que as prefeituras podem optar em cobrar o ITR. Por quê? Porque o ITR é cobrado em praxe pela União, que repassa 50% para os municípios, né? A Emenda Constitucional de 42, a Emenda Constitucional 42, na questão tributária, deixa essa opção para os municípios. Os municípios que quiserem optar na cobrança do ITR poderão assim fazer, mas não podem diminuir esses impostos. Como a emenda é recente, ainda não sei na prática se os municípios já começaram a fazer essa opção e se terão interesse em fazer. Com certeza os municípios agrários terão, né? Já partindo para um outro lado do direito agrário, no que se tange a questão dos contratos, nós podemos ver que os contratos agrários, né, têm uma descrição muito minuciosa no Decreto-Lei 59566 de 66, né? E esses contratos agrários trazem políticas de acesso à terra. Quando eles foram construídos, né, legislativamente, esses contratos de arrendamento e parceria, que são tidos como contratos típicos, eles tinham como finalidade maior a democratização da terra. Ou seja, quem não tinha terra poderia ter acesso ao trabalho da terra pelas formas de arrendamento e parceria. Então, nós vamos verificar que a proposta da lei foi de proteger o hipossuficiente, ou seja, assim como no direito do trabalho, aqueles menos favorecidos, né? Aqueles que não tendo terra poderiam vir utilizar essa terra. O contrato de arrendamento e parceria é celebrado em todo o país, mas em algumas regiões nós vamos ver que houve uma inversão de situações. Por quê? Porque nós temos no contrato agrário, principalmente no arrendamento, que o dono da terra tem limitações de ordem do Estado para celebrar esse contrato, né? Por exemplo,
O contrato de arrendamento não pode ser celebrado por tempo inferior a 3 anos. E isso é uma norma cogente, uma norma imposta pelo Estado. Todos os contratos de arrendamento devem ser celebrados pelo prazo mínimo de 3 anos para determinadas atividades agrárias, como na agricultura, a agricultura de safra, a cana, o milho, a soja. Os contratos de arrendamento devem ser feitos pelo prazo mínimo de 3 anos. Já o contrato de arrendamento de lavoura permanente, café, laranja e similares, deve ser feito no prazo mínimo de 5 anos. E no caso da exploração de extrativismo, nós vamos ver que o contrato tem que ser feito no prazo mínimo de 7 anos, respeitando os prazos dessas culturas, né? Porque, obviamente, se eu for fazer um contrato de arrendamento para o café, quem vai colher o café é o dono da terra e não o arrendatário, se o prazo for 3 anos, né? Já que se espera que a grande safra de café sempre vem no 4º e no 5º ano. Então, nós vamos ver que o Estado também faz uma ingerência profunda nos contratos de arrendamento e parceria. No questão do preço também, o Estado veio e colocou uma norma. O preço do arrendamento não pode ser superior a 15% do valor da terra registrada no cadastro. Então, nós vamos ver que essas normas tentaram dar uma proteção a quem? Ao arrendatário, para ele não ser explorado pelo dono da terra. Só que hoje nós podemos ver que há uma inversão da situação. Principalmente na nossa região, nós não podemos dizer que os nossos arrendatários são hipossuficientes. E nós vamos perceber que muitas vezes eles se fazem valer de uma lei de 1966. Mas a lei está em vigor, e aproveite quem pode dela. Então nós vamos ver que hoje os proprietários da terra reclamam muito de que eles hoje são os hipossuficientes, porque eles estão na mão de grupos poderosos que utilizam do mecanismo do arrendamento. Mas também não podemos deixar de esquecer que essa é uma realidade do Brasil todo, que a gente também não pode modificar uma lei em função de determinadas regiões. O mesmo vale para a parceria, que nós vamos ver que o parceiro outorgante é o dono da terra, e que o parceiro outorgado é aquele que, não tendo terra, se associa ao dono da terra para montar uma sociedade, entre aspas, rural. Digo entre aspas, porque não é uma sociedade de cunho comercial. Então, também nós assistimos diversas vezes donos da terra com granjas, eles são os donos da terra, se associando a grandes grupos e frigoríficos para poder conduzir o seu trabalho. E o parceiro outorgado, aquele que pela lei foi visto como um hipossuficiente, são grandes grupos econômicos. Mas a lei contempla assim. Então, o arrendamento e a parceria são regulados pelo Estado nesses tópicos principais, que são prazo e preço. E também são regulados hoje com muito vigor na questão ambiental. E nós vamos ver que essa lei de arrendamento e parceria, disposta em legislação especial, é típica do direito agrário, não devendo mais ser conduzidos de forma alguma pelo Código Civil. Embora o Código Civil de 1916 já tenha sido revogado, o de 2002 ainda faz algumas menções a esses tipos de contrato, mas a rigor deve ser feito tudo pela legislação agrária. Nós vamos ver que uma das questões que mais incomodam no contrato agrário é a forma de pagamento. A lei permite que o pagamento seja em frutos, mas o contrato tem que ser previamente estipulado em dinheiro. Então, se ao fim da safra eu devo receber 50 mil reais pelo arrendamento da minha terra, eu posso até receber esse arrendamento em espécie, mas no correspondente aos 50 mil inicialmente tratado, tomando como base o preço do dia do produto. E nós vamos ver que muitas vezes isso não acontece. Os contratos são fechados em ou toneladas de cana ou em toneladas de soja, e a pessoa fica
na expectativa do preço do dia. Então eu não sei se eu vou receber 50 mil, se eu vou receber 30 mil, porque eu vou ter que aguardar o preço da mercadoria naquele dia. Essa é uma questão polêmica, mas que o Supremo, né, já disse em suas decisões, seus acordos, que não, que o arrendamento não é um contrato de risco e que ele deve ser firmado sempre em dinheiro. Temos também alguns outros problemas relativos à questão do arrendamento, como a questão dos prazos, que muitas vezes na prática nós sabemos que eles não são cumpridos, né? E que também há uma certa elasticidade. O contrato vence em 3 anos, mas se eu não colhi, obviamente que a lei já garante de que esse prazo seja prorrogado até as colheitas, né? No mais, as questões polêmicas dos contratos de arrendamento e de parceria são resolvidas, em tese, pelos artigos legais, sem muitas surpresas. Finalizando essa pequena exposição do universo agrário, deixo aqui meus agradecimentos a quem me assistiu e também me submeto às críticas futuras sobre as questões aqui expostas e espero que em novas palestras possa complementar o assunto de direito agrário, que é vasto e que me parece, ao meu ver, bastante interessante para a realidade do país. Muito obrigada.